Gente, olha só, existe uma regra para as pessoas que trabalham nas redes sociais, que é uma regra muito importante, que é assim, não leiam os comentários. Mas aí, mas aí às vezes eu não consigo. E aí, junto com a equipe aqui, que estou bem assessorado, a gente tem que às vezes dar uma olhada, né? Eu publiquei um vídeo recentemente que fala sobre o absurdo que é essa questão do prêmio Nobel defendendo o avanço do modelo industrial no Cerrado. A gente tem hoje aí um prêmio Nobel dizendo que a gente deve replicar o milagre do Cerrado em alguns países africanos. Por milagre do Cerrado, leia-se, submeter um ecossistema único que faz grande parte da captação da água do Brasil, né? O Cerrado é berço de 3 bacias grandes hidrográficas brasileiras, a lógica do agronegócio. Você desmata árvores que têm 30, 40 metros de profundidade de raiz, que recarregam águas subterrâneas e aquíferos muito importantes, e você planta monoculturas. Quem vive em Brasília, e fazia a viagem que eu fazia muito constantemente de Brasília para Chapada dos Veadeiros, pode testemunhar isso. Há 15 anos atrás, você ia de Brasília para Chapada dos Veadeiros, era praticamente cerrado, com uma pecuária de subsistência embaixo das copas do cerrado. Ela não danifica tanto. E se for bem manejada, ela pode até recuperar. Hoje você viaja, você só vê milho, algodão e soja, os platôs todos ocupados e toda a água poluída dos platôs escorrendo para os vales de escoamento de água. Ou seja, a gente domestica os platôs que são planos o suficiente para ter uso de maquinário e aí tudo lixivia para baixo. O adubo químico, os agrotóxicos, o solo, né, o solo pobre, a falta de matéria orgânica no solo, o solo vai saindo com a erosão, vai saindo com a chuva. Tem um prêmio Nobel para mostrar para a gente como a gente criou uma religião da ciência, né? Usa-se o fato de que o cara ganhou um prêmio Nobel, não sei com que critérios ele ganhou esse prêmio Nobel, mas ele recomenda que a gente use o milagre do cerrado em países africanos. O que ele está dizendo é assim, vamos desertificar mais rápido em prol da produção industrial de commodities, porque não é nem de alimento. O cerrado é um ecossistema único, ele só existe no Brasil. É um tipo de savana. Existem savanas em outros continentes, mas elas têm outra conformação de biodiversidade. 2 críticas principais no vídeo. Uma é, nós não devemos submeter os ecossistemas ao modelo industrial de expansão, porque ele tira da gente o poder de decisão sobre o território. As decisões vêm centralizadas por corporações. Obviamente que sem nenhum respeito com a saúde das pessoas, com a saúde do solo, com a questão da biodiversidade, com problemas de desertificação, o uso, a má utilização dos recursos hídricos, né? A irrigação desenfreada que saliniza os solos, enfim, uma série de questões. Então tem duas críticas, uma ao modelo industrial e outra a maneira com que no Ocidente a gente vem elevando a ciência a um patamar de religião. O método científico é uma coisa. Você justificar tudo sem questionar a ciência é outra coisa. Isso aí é cientificismo. E aí a gente tem um prêmio Nobel, obviamente rendido, muito alinhado com os poderes centralizados, com as corporações, defendendo que a gente use esse modelo do cerrado brasileiro nas savanas africanas. É um crime ambiental, premeditado. E aí, na seção dos comentários, ao invés das pessoas discutirem o modelo industrial, discutirem tudo isso, as pessoas caem na polarização, que é onde eu falo que a gente fica burro, né? A polarização ela emburrece as pessoas. Vamos vendo. Que eu saiba, pelas leis brasileiras, as fazendas têm que preservar mais de 60% da floresta que tiver na propriedade. Então, não é assim. Essa pessoa não está informada. A gente tem uma lei ambiental que exige pelo menos 20% da área tem que ser feita em compensação, tem que estar em área de preservação ambiental. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que as corporações fizeram um lobby muito forte no Congresso brasileiro e você pode inclusive compensar esses 20% em outra área. Então você pode devastar uma área inteira e denominar 20% dessa área em outro lugar para compensar isso. Como se os animais, como se a biodiversidade, como se o clima, como se todas as ligações biológicas que a gente não tem domínio completo delas, não entende perfeitamente, fossem ser compensadas completamente desconectadas do território. Ou seja, você degrada 1.000 hectares aqui e você compensa 200 numa outra fazenda em outro lugar. Uma idiotice, né? Mas vamos lá. Melhor ainda. Fica pior. A savana africana é mais produtiva do que o cerrado brasileiro. Parabéns. Aqui é um sarcasmo, né? Uma medida que alimentará mais o mundo. Não, meu amigo. É o seguinte, as savanas africanas, elas coevoluíram com animais da megafauna. São grandes ruminantes. Girafas, elefantes, gnus, os búfalos, enfim, são muitos animais. São tantos animais que as pessoas que invadiram os países africanos no começo,
elas relatavam dias de manada. Então, por exemplo, passou 3 dias de gnu, passou 2 dias de arrevoada da ave tal. Era impossível contar. Esse é o tipo de abundância que a gente tinha antes e que a gente vem acabando com ele. Mas existia um equilíbrio. Esses milhares e milhares de ruminantes passavam pastejando, romaneando, em movimento contínuo, migratório, e depois eles voltavam quase um ano depois nas mesmas regiões. Eles não ficavam nos mesmos lugares. Não existiam as cercas que a gente hoje impõe. A nossa dominação do território quebrou isso. Então, de fato, em todos os continentes, as savanas são os lugares com solo mais produtivo, mas não com a monocultura, não arando o solo. Elas são os lugares mais produtivos porque existia uma harmonia da megafauna com a quantidade menor de árvores e a quantidade muito grande de gramíneas. Então, no Cerrado brasileiro, ele se prestaria muito mais para um tipo de pecuária agroecológica, onde a gente tivesse os animais imitando esse movimento migratório e onde a gente não acabasse com as árvores que estratificam e, portanto, defendem o solo dos processos de chuva, de intemperismo da chuva, uma série de questões que a gente está acabando com o Cerrado. Mas o rapaz aqui foi bem sarcástico, então estou respondendo para ele. É fato, as savanas em todos os continentes estão entre os lugares mais biodiversos que a gente tem, mas não em monocultura e dominação industrial do território. Eles são os lugares mais produtivos e não é uma produção para um sistema econômico de produção. São lugares com muita biocapacidade, muita diversidade de animais. Sim, essa produtividade poderia ser colhida se nós soubéssemos viver em harmonia com os ecossistemas, ao invés de impor o modelo industrial em cima deles. Vamos lá que pior ainda. O cara colocou assim, ó. Não, seu imbecil. Entenda-se milagre do Cerrado por níveis altíssimos de produtividade por hectare. Se empregando tratos de solo desenvolvidos por pesquisadores brasileiros durante décadas, com uso preciso de correção de solo e adubação e produzindo alimentos onde antes era impossível produzir pelo alto teor de alumínio no solo. Esse idiota está distorcendo a realidade. Eu desafio esse indivíduo a mostrar, como ele diz, uma árvore no cerrado com raízes de 30 metros de profundidade, pois uma característica básica dos solos com alto teor de alumínio é das plantas terem sistema radicular superficial. Esse tipo de indivíduo faz um grande desserviço à sociedade e a todos que com suor no rosto produzem no cerrado. A última frase mostra que essa pessoa vive, se viabiliza no cerrado, provavelmente ou é dono de um sistema industrial de produção ou precisa se viabilizar por meio de um sistema industrial. E aí a gente entra num viés cognitivo. Para essa pessoa, você dizer que existem outras maneiras de produzir é você dizer para ela que ela vem produzindo de maneira que destrói, que degrada o meio ambiente, que desertifica, que traz uma perda de biodiversidade. E aí, obviamente, essa pessoa se sente mal e me chama de imbecil. As pesquisas estão disponíveis para quem quiser ver. Os sistemas radiculares das árvores do cerrado são únicos, chegam a ter 30, 40 metros de profundidade, e é por isso que o cerrado, que é um platô no meio do Brasil, é uma região que carrega, uma região de captação de água para o subsolo, que carrega 3 bacias hidrográficas principais do Brasil. Então, ao invés de me chamar de imbecil, se ele fizesse uma rápida pesquisa pelos os portais de ciência e produção científica, ele veria que o que eu estou falando não precisa ser comprovado, já foi comprovado. Mas é óbvio, você precisa querer sair do seu viés cognitivo para ver uma outra realidade. É muito difícil falar sobre o modelo industrial de domesticação do território, porque muita gente depende dele. E obviamente essas pessoas precisam entender que existe uma outra maneira, e aí elas precisam reconhecer um erro. Eu participei daquele modelo, não participo mais. Mas nem todo mundo tem essa humildade. E um cara que começa um comentário como dizendo não, seu imbecil, obviamente não é uma pessoa muito humilde, né? Inclusive, uma das poucas pessoas que entrou nos comentários pedindo informação foi uma pessoa que pediu informação sobre isso. Esse fato do Cerrado ser um lugar que carrega as águas de 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras. Isso é conhecido na ciência, é só dar uma procurada que vocês vão encontrar. Não estou falando isso do nada, não. Aí tem um outro aqui que é muito bom. Defendendo o meio ambiente em casa de madeira serrada. Que hipocrisia. Então, eu acho que eu deveria defender o meio ambiente numa casa com mármore, granito, aço, concreto armado, muita pedra de revestimento,
usar muito cimento, muita cola, muita tinta industrializada, porque todos esses materiais, obviamente, são renováveis, né? Gente, é muito bom. Olha só, vou contar para vocês uma coisa que aconteceu, por exemplo, na Península Ibérica. A Península Ibérica, para esse cidadão aqui que não deve saber, é fica em Portugal e Espanha, e pega aquela pontinha ali do Estreito de Gibraltar com o norte da África, onde o Mediterrâneo sai para o Atlântico. Na Península Ibérica existia um tabu onde, quando os jovens iam se casar, tanto em Portugal quanto na Espanha, ao se casar as pessoas se juntavam no mutirão e te ajudavam a construir a sua casa, um celeiro, enfim, a criar a infraestrutura para o lugar onde você vai viver para você poder se viabilizar. Nesse processo eles cortavam algumas árvores. E o casal que se casava era obrigado, nesse tabu social, a plantar pelo menos 200 árvores para os seus netos. Então, meu querido, que me chamou de hipócrita, quando a gente usa madeiras, mas a gente faz um manejo florestal e a gente planta, a gente tem o direito de colher. Agora, a pessoa que vive na cidade, com casas e apartamentos construídos todos a partir de recursos não renováveis, não deveria sentar no teclado para fazer um tipo de comentário desse daqui. A gente segue aqui na falta de humildade. Meu rapaz, você está totalmente errado. Primeiro ele me chama de meu rapaz, eu fiquei muito lisonjeado, porque até a barba já está branca. Eu agradeço o elogio aqui pela minha jovialidade. A agricultura moderna é muito mais eficiente em manter e elevar o lençol freático. Tenho visto muitos lugares que eram secos e viraram brejos hoje em dia. É o contrário, né? Realmente, em lugares onde a gente usa a irrigação em demasia, a gente aflora o lençol freático. Mas ao mesmo tempo em que a gente aflora, a gente também saliniza. E isso se dá porque a gente tem usado, nos modelos industriais, monoculturas com solo descoberto e a gente usa o adubo químico. Os adubos químicos são baseados em sais minerais, o NPK, são, né, nitrogênio, fósforo e potássio. E ao usar muita água para irrigar descompensadamente, esses sais minerais lixiviam. Então, na medida em que o lençol freático, em alguns lugares, por conta da topografia, das rochas mães e tal, ele aflora, ao mesmo tempo ele também saliniza. Então, a agricultura moderna ela não é mais eficiente. A agricultura moderna ela é mais eficiente só em uma coisa: dominar o território para escoar produtos de petroquímicas, mineradoras e farmacêuticas. A agricultura familiar, que infelizmente não é toda agroecológica, ela é muito mais eficiente na produção de alimentos. Em torno de 25 a 30% do território brasileiro produtivo está com a agricultura familiar. Ela produz mais de 70% do alimento. O agro tem mais de 70% do território, mas ele produz menos de 30% do alimento. O agro produz commodities, grãos e outras coisas que podem ficar estocadas para que as pessoas que trabalham no mercado especulador possam manipular o preço das coisas, causando escassez ou abundância de acordo com o que elas querem fazer no mercado de especulação das ações. Fica para você aí um dever de casa para você estudar um pouquinho sobre isso. Aí vem uma aqui muito boa. Eu não sei mais como é que eu faço, porque assim, os meus amigos que são progressistas dizem que eu virei de direita. E eles ficam bravos comigo porque eu faço críticas ao PT. Aí vem a pessoa que não deve acompanhar o meu trabalho e fala assim: do PT só se espera corrupção, incompetência e autoritarismo. O partido que distribui pobreza, tem PT, tem crimes. Bom, a postagem era sobre um prêmio Nobel e um modelo industrial de domesticação do território que causa muitas consequências indesejadas, muitas externalidades, para usar o termo certo da economia tradicional, ortodoxa. Em momento nenhum eu falei do PT. Eu queria que a pessoa procurasse ouvir, né, ver o vídeo, ver a descrição e tal. Eu tenho feito críticas muito, muito severas ao PT, inclusive, né? Críticas que os petistas, as pessoas que elegeram Lula, deveriam estar fazendo e não estão fazendo. Estão passando pano. Mas o que ressalta mais aqui é o nível de polarização. A maioria dos comentários não engaja nem com o conteúdo do vídeo, nem com a descrição do vídeo, e parte para ataques pessoais, parte para defender um ou outro partido político ou um ou outro líder político, e a postagem não é sobre isso. É por isso que eu falo que a polarização ela emburrece as pessoas. A gente teve de mais de 60 comentários, só uma pessoa pedindo um esclarecimento acerca do que foi dito no vídeo. Isso é para mostrar para vocês o tanto
que o uso das redes sociais de maneira rasa e superficial tem impedido a nossa evolução intelectual, tem impedido a nossa maturidade emocional na hora de discutir, tem impedido a nossa capacidade de argumentação. Então, não façam como essas pessoas. Quando vocês verem um vídeo meu, por favor, engajem com o conteúdo do vídeo e a descrição do vídeo. Porque essa coisa de você tentar desqualificar o orador para não ter que engajar com o conteúdo é um tipo de retórica, é um tipo de abordagem, é um tipo de estratégia de discussão baixa. Né? No futebol a gente fala, ataca a pessoa em vez de ir na bola. Né? Então, infelizmente, esse é um retrato da maioria das pessoas que usam as redes sociais hoje no Brasil. Gostaria muito que as pessoas que acompanham o meu trabalho engajassem com comentários onde a gente pode discutir mais coisas mais profundas, mais ecológicas, mais filosóficas, que trazem mais possibilidades de viabilizar o nosso viver de forma harmoniosa com a natureza, que é para isso que eu dedico meu tempo aqui na produção desse conteúdo para vocês. Então, se vocês assistiram isso aqui até agora, faz um comentário aí pertinente com o conteúdo do vídeo e impulsiona esse vídeo para frente, porque a gente também está sofrendo censuras com relação a alguns conteúdos que a gente coloca, não estão deixando que a gente leve para mais pessoas. Então, conto com a ajuda de vocês, comentando, engajando com o conteúdo e jogando esse vídeo para frente. Ajuda muito. Abraço, valeu!